estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, desejoso de poder novamente compartilhar com você mais este momento. Bom, o tema de hoje, que foi separado para esse compartilhamento, é a experiência e a misericórdia de Deus é a chave para uma vida melhor. Bom, e para falar de um tema como esse, primeiro eu te convido a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. E a segunda coisa é que convido você agora a acessar a palavra do Senhor, o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Bom, eu não vou ler tudo, eu vou, porque aí não daria tempo dentro deste vídeo, mas eu vou tirar daqui alguns versículos e trazer aqui uma reflexão bem legal, bem importante, que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Então vamos lá, eu gostaria primeiro de iniciar aqui neste comecinho de Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e tempo para todo propósito debaixo do céu. A primeira coisa que eu gostaria de falar é justamente isso, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar com você neste momento é que sobre a experiência. A primeira coisa importante, bom, seria bem legal, seria bacana se a experiência acontecesse na medida que a gente vai fazendo anos, né? Cada vez que a gente faz aniversário, vai aumentando a nossa idade, a gente vai adquirindo junto com isso a experiência, mas não é dessa maneira. A gente já sabe que não é dessa maneira, mas a experiência, ela vai sendo construída dentro dos processos. Isso é uma coisa bem importante. E aqui, em Eclesiastes 3, tem uma coisa bem importante que sinaliza para nós algo de extrema relevância. Bom, por isso que eu falei que tem muita coisa aqui que poderia extrair daqui, mas eu não queria tratar tudo porque não daria tempo, mas eu quero selecionar algumas coisas. Por exemplo, no 3 começa, eu só queria falar um pouco dessa ordem de prioridade colocada nesse recorte, que eu acho que é importantíssimo, tem uma relevância aqui, porque você vê que ele começa assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Então aqui está dizendo o seguinte: Deus, ele sabe todos os tempos, ele sabe os momentos certos de encaixar todas as coisas. Ele pode sim mexer no tempo, ele pode mudar a ordem das coisas, ele pode porque ele é soberano, mas ele coloca isso como uma base porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso é maravilhoso. Segunda coisa, ele vai tratar do propósito. Olha que coisa interessante, ele fala do tempo, depois ele fala do propósito, e depois no versículo 2 ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele está dizendo agora de onde se inicia, aonde finaliza e o percurso. Então ele vai trazendo tudo isso porque tem aqui uma chave importante. Ele está dizendo que tudo começa quando você vai até Cristo, convida a Cristo para morar no seu coração, comece a entender o propósito, os tempos, e vai entender que dentro da sua vida tudo que acontece tem um propósito e que Deus sabe a hora certa de encaixar todas as coisas, ele sabe do tempo, ele sabe tudo que é melhor para você. Isso é algo extraordinário. E aí vai chegar um momento que você vai ter que encarar a morte, como ele diz no 2, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas que você chegue nesse final com a sua salvação garantida, entendendo com clareza a palavra do Senhor, o motivo pelo qual você veio à terra, que Deus te colocou nessa terra para você viver, né, como um homem, mas com uma vida espiritual ativa, na conexão com Deus e cumprindo o propósito. Isso é algo extraordinário. Mas o foco não seria esse. O foco de hoje é sobre esse tema. Como que a gente vai, então, desenvolvendo a nossa experiência? E aqui eu vou trazer algumas dicas importantes. Por exemplo, no versículo 2, depois que ele fala do nascer e morrer, na parte B ele diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Bom, a gente passa às vezes por esse trecho, a gente fala com muita rapidez, às vezes, muitas vezes não refletimos sobre a profundidade disso. Porque quando se trata de um plantio e depois de uma colheita, não é uma coisa simples. Não é nada simples. Sabe por que não é simples? E aqui no texto você vai ver como isso não é simples na continuidade aqui. Porque veja bem, quando você vai plantar, né, o momento do plantio, você vai lidar com muitas frentes. Você vai lidar com forças contrárias. Você vai lidar com
armações do próprio inimigo, retalhamento do próprio inimigo, que não vai querer ver você em um caminho de progresso, porque ele sabe que se você plantar o bem, vai chegar a hora de você colher. Você plantar, você vai colher aquilo que é bom. É só uma questão de tempo. Bom, você vai lidar com frustração, você vai lidar com cansaço, você vai lidar com dor, com pressão, você vai lidar com armações, você vai lidar com tantas coisas. Você vai lidar com pessoas que vão dar legalidade para o inimigo, vão ser usadas para te atingir. Você vai ter que lutar contra o desânimo, você vai ter que lutar contra a sua natureza, você vai ter que... É um processo, mas que eu quero dizer para você é o seguinte, que é nesse processo, e não é só simplesmente passar pelas coisas, é como você passa pelas coisas. É isso que vai te dando uma experiência, você vai desenvolvendo a experiência, a maturidade. É nesse processo. É nesse processo que você luta para plantar aquilo que é bom e enfrenta tantas coisas, lutas, provas, tentações, tribulações. Você vai lidando com tudo isso, mas você continua. Por isso que a palavra diz assim, aqueles que perseveram verão a glória de Deus. Só vão ver a glória de Deus aqueles que, no ato do plantio, insistiu e perseverou com todas as barreiras colocadas, continuou lutando e perseverando. Bom, olha só que coisa interessante. Olha só, vai dizer também o seguinte: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Olha que coisa interessante, tempo de matar. Não está falando de forma literal aqui. O que está dizendo para mim e para você é o seguinte, que quando você então se encaixa nesse propósito, por meio da palavra de Deus, você vai ter que matar muitas coisas na velha criatura. Aliás, a velha criatura é uma das coisas, um dos alvos que a gente precisa matar, para sair então, surgir a nova criatura. Então você vai lutar diariamente com a sua natureza pecaminosa, você vai lutar com essa natureza que tem uma inclinação para o mal. E num ato de você se relacionar com esta palavra, você vai matando aquilo que viola os princípios da palavra, que desagrada a Deus. Então, é um processo que vai precisar de perseverança, de insistência, que você vai ter que lidar com muita frustração. E aí, a outra parte do nosso tema é que a experiência e a misericórdia de Deus é a chave para uma vida melhor. Aí você, nesses momentos que você luta, batalha e você se frustra, falha, erra, aí você pode contar com a misericórdia de Deus. Então, no ato de você ir desenvolvendo a experiência nos processos, e mesmo nessa luta, você vai errar muitos momentos, falhar muitos momentos, aí você também pode se ancorar na misericórdia de Deus. E é dessa maneira que a gente vai se tornando menos doente, vai se tornando, vai transformando a nossa vida, o caos da nossa vida, numa vida melhor, que é o que está sendo proposto através desse tema. Então, olha que coisa, e os desafios do plantio é muito duro. E aí você pode colocar esse desafio do plantio em todos os papéis que você desempenha, inclusive o principal, que é a sua vida como cidadão do céu, a sua vida espiritual, que é o maior desafio de você afinar ela, potencializar ela através de todo esse processo. E os outros papéis serão completamente beneficiados através desse movimento. Aqui eu posso destacar mais um trecho que diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Olha que coisa maluca. Tempo de chorar. A gente entende que no processo da vida, no percurso da vida entre o nascer e o morrer, e a chegada da nossa vitória, no final tudo termina de uma forma boa. Com Deus é assim. No final vai ser extraordinário. Deus vai te ajudar
a terminar, e aqui o texto propõe isso, tempo de guerra e te finaliza com um tempo de paz. E eu quero acreditar desta maneira. Agora veja bem, que coisa interessante, há tempo de chorar, porque nesse processo de desenvolvendo a experiência, você vai chorar muito, vai ter muitas coisas que vai te entristecer, vai ter muitas coisas que vai tirar a sua paz, vai ter muita coisa que vai trazer um desassossego na alma, no seu interior. Vai ter momentos que você vai achar que não vai passar por coisas, vai ter momentos que você vai achar que ali você vai a pique, mas sempre olhando, sempre vai chegar para você essa misericórdia de Deus para te dar um alento, para te dar força, para te reerguer. Através da misericórdia de Deus a gente vai encontrando a sua mão, que Ele vai colocando e vai te levantando dos momentos de queda. E aí, quando ele fala, então tem muito choro através da oração, muito choro através das situações, das cenas que você vive. E aí ele fala o seguinte, que há tempo de rir, mas no final, você observa que do meio do texto para lá vai mudando a ordem, começa com o ruim, e depois vai chegando o extraordinário, mas vai ter tempo de rir, vai ter tempo de se alegrar, porque quem vive dessa maneira, lutando, falhando, vai existir muitas falhas, mas que luta e continue, tem uma intencionalidade de continuar plantando aquilo que é bom. O plantio vai sendo um alvo para o justo. Eu quero plantar aquilo que é bom e eu vou continuar lutando por isso, mesmo sendo chacoteado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo frustrado, eu vou continuar batalhando para plantar aquilo que é bom. Vou procurar os caminhos de paz, os caminhos de legalidade, não os caminhos de ilegalidade. Eu vou procurar sempre as veredas que são iluminadas pela palavra do Senhor. E aí a gente vai lutar contra a nossa natureza, que é os procedimentos, a forma de atuação nossa, muitas vezes nos decepciona. Às vezes você gostaria de estar agindo de uma outra maneira, e quando você se vê na cena, você já está atuando de um jeito que você sabe que não te agrada e viola o coração de Deus, a palavra de Deus. Então, todo nesse processo é que o ser humano vai adquirindo experiência, independente de idade. Você vai adquirindo experiência a partir do momento que você consegue entrar nos processos, mas tem a capacidade de reflexão, tem a capacidade de análise. Por exemplo, aqui diz o seguinte, diz assim, olha só, no 5, na parte B, diz assim, tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar. Olha aí, que coisa interessante. Porque tem momentos que você está numa situação onde você precisa se recolher. Você está se relacionando às vezes com alguém que está te entristecendo e você precisa se recompor. Você precisa se municiar para voltar para esta relação de um jeito mais maduro, mais experiente, e entender que aquela pessoa que está te atingindo, está te entristecendo, está dando legalidade, muitas vezes está falhando em algum momento e o inimigo está usando para poder te atingir. E aí nessa maturidade, nessa experiência, você já não tem mais raiva da pessoa, você sabe que é aquele agente que está por trás, que está sendo responsável de tudo aquilo. Aí você consegue ter a experiência para entrar na guerra certa, na guerra espiritual, não na guerra física. Aí você vai observando que a cada dia você vai se tornando menos doente, você vai se relacionando com a vida, mas tudo isso acontece quando você tem a capacidade de uma reflexão. Então, você olhar para a cena, você conseguir perceber, isso vai te dando maturidade, você se revisitar, você conseguir se observar, se perceber, falar, puxa, eu preciso mudar mais no meu interior. E é um desafio para mim, para você, para todos nós. A mudança não é uma coisa fácil. Convoca a gente para um grande desafio. E aí a palavra vai desenhando para a gente, vai dando aí o tom, vai pintando uma tela que a gente entende que no nosso dia a dia isso acontece.
no tocante aos processos que nós vivemos em todas as áreas. Então, por isso que o título de hoje é a experiência e a misericórdia de Deus é a chave para uma vida melhor. Porque cada vez que você tem a capacidade de reflexão, de pensar como você está plantando, como você está fazendo esse plantio, se é com maturidade, se não é, aí você consegue ir crescendo no campo do amadurecimento, da experiência, e você vai se tornando cada vez... Aí você sofre menos, você vai ficar mais sensível, porque você sabe que Deus está te polindo, a pressão, tudo aquilo que você está vivendo é para a sua melhoria. E tudo contribui para o seu bem. Vai dizer também que há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de se abraçar. Então, vai ter momentos que é isso, você vai de fato aprendendo a lidar com as situações, com a cena de um jeito mais maduro, mais experiente. Isso vai alegrando o coração de Deus, porque cada vez que você pratica a palavra do Senhor, você vai sendo abençoado também. E aqui no final vai dizer uma coisa extraordinária: tempo de amar, há tempo de odiar. Todos esses processos a gente vive, porque somos humanos, somos falhos. Mas você vai ter a clareza de Deus quando você odiar, você vai buscar em Deus a transformação disso, e aí você volta para a cena de uma forma mais experiente, mais madura. E aí finaliza com tempo de guerra e tempo de paz. A gente vai viver todas essas guerras, mas com uma certeza: Deus vai nos dar a vitória. Então pense nisso, analise e feche com esse tema. A experiência e a misericórdia de Deus é a chave para uma vida melhor. Você quer ter uma vida melhor? Observe a palavra do Senhor e lute contra a sua natureza e exercite ela a cada dia. Cada vez que você conseguir exercitar, você vai ser beneficiado, eu vou ser beneficiado e todos nós vamos viver melhor na vida. Então fico com esta palavra de Deus.